você, concurseiro de todo o Brasil. É um prazer recebê-lo aqui neste site de sucesso que é o LAC Concurso. Este site que tem preparado campeão e campeã por todo o território brasileiro. Sejam bem-vindos. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de Estatística, e na aulinha de hoje nós vamos trabalhar frequências e estatísticas, ou seja, melhor, distribuição de frequências, ok? Para você que ainda não assistiu a nossa aula introdutória, nós estamos tratando do assunto curso de estatística. Nós dividimos eles em vários módulos. Então, o primeiro módulo é a parte de introdução, o conceito inicial da estatística descritiva. Lá nós retratamos o que é a estatística, as suas divisões, o que é uma tabela, o que é um gráfico, o que são variáveis. São conceitos muito importantes para nós darmos continuidade ao nosso curso. Então, se não assistiu, assista primeiro, depois você retome a partir dessa aula. Então, vamos falar hoje sobre distribuição de frequências. Vem comigo, galera. Vamos entender o que é a distribuição de frequências. Essa palavra frequências é uma palavra que muito recorrente na estatística. Mas o que ela quer dizer, gente? Então, vamos definir alguns conceitos importantes da distribuição de frequências, tá? Primeiro, o que é uma frequência? Nós precisamos entender o que é isso, tá? Frequência, tá? É aquilo que é frequente. O que ela mede? A quantidade de vezes que um mesmo valor estatístico é repetido. Então, nós vamos fazer uma pesquisa estatística. Nessa pesquisa estatística, nós podemos encontrar vários valores semelhantes, vários valores iguais. Então, a frequência é a quantidade de vezes que determinado valor se repetiu, tá, no momento da coleta de dados. Porque o que a estatística faz? Ela vai, colhe os dados, depois ela organiza esses dados. Então, quando nós fazemos essa coleta, às vezes acontece de termos vários valores iguais. Então, a quantidade de vezes que esses valores se repetem é chamado de frequência, ok? Um outro conceito importante é dados brutos, tá? O que são os dados brutos, gente? São os dados originais que ainda não foram numericamente organizados após a coleta. Então, eu saio no mercado para fazer uma pesquisa estatística sobre a idade das pessoas. Eu vou, por exemplo, dentro de uma escola, eu quero saber a idade dos alunos, então eu começo a colher os dados. Começo a perguntar por série, quantos anos cada um tem. Então, um tem 18, outro tem 19, outro tem 20, outro tem 18 de novo, outro tem 19. Então, a gente observa que nós teremos algumas respostas que são iguais, ok? Mas, na hora da coleta, eu simplesmente vou coletando, eu não organizo isso, tá? Então, os dados brutos são os dados sem a organização, ok? Depois, eu tenho que organizar esses dados. Quando eu organizo esses dados, ele recebe uma outra nomenclatura. Ele é chamado de rol estatístico. Então, o que é o rol? O rol é a ordenação dos valores obtidos, que pode ser em ordem crescente ou decrescente. Fica a critério do organizador aí de estabelecer essa ordem. Então, a partir do momento que eu estabeleço uma ordem, eu estou criando o rol estatístico, beleza? Então, frequência, a quantidade de vezes que um determinado valor aparece. Dados brutos são os dados coletados sem organizar. E rol são os dados coletados já organizados em ordem crescente ou decrescente, ok? São os conceitos principais aí. Vamos ver um exemplo de dados brutos. Vamos supor que nós vamos num acampamento X e vamos colher a idade dessas crianças, faixa etária das crianças. Então, eu fui fazendo a pesquisa e está aqui, fui coletando e fui colocando os dados. Observem que, da forma como está sendo apresentado isso daqui, dificulta o quê? A gente saber em torno de qual valor tende a se concentrar as idades das crianças. Por quê? Porque está, em outras palavras, entre aspas, bagunçado, né? 6, 8, 9, 11, 12, 10, 10 de novo, 11, 10, 6, 11. Então, é difícil de nós tirarmos alguma conclusão
quando está dessa forma. Isso é chamado de dados brutos. Bom, mas nós podemos organizar isso. Então, nós podemos fazer o rol disso daqui. O que seria o rol? Agora sim. Agora eu consigo visualizar. 4, 5, 6, 7, 8. Observe que foi estabelecida uma ordem. Nesse caso, uma ordem crescente da idade das crianças. Então, fica mais fácil de nós visualizarmos quando nós organizamos os dados, que é chamado de rol. Bom, colhi os dados, organizei os dados, agora eu posso apresentar isso numa tabelinha, que é a tabela de distribuição de frequência. E aí fica mais fácil ainda de nós identificarmos. Observe que no rol, nós tínhamos aqui 3 valores 4, 1 valor 5, 3 valor 6, 4 valor 7. E aqui eu tinha que estar contando. Então, uma outra forma de apresentar seria assim. Olha só. Idade 4, eu tenho 3 crianças. Idade 5, eu tenho 1. Idade 6, eu tenho 3. Idade 7, eu tenho 4 crianças. Então, isso aqui é a frequência, ou seja, a quantidade de vezes que uma determinada idade, no nosso caso aqui a idade, que é a variável em estudo, aparece, foi repetida, ok? Então, isso é frequência. Bom, a distribuição de frequência é a relação existente entre uma variável e o número de vezes que essa variável ocorre. Esse é o conceito. E ela pode ser distribuída de duas formas, ok? Pode ser distribuída de duas formas. Eu posso ter uma distribuição de frequência sem intervalo de classe e posso ter uma distribuição de frequência com intervalo de classe. Então, nós temos duas possibilidades de apresentar uma distribuição de frequência, ok? Nós vamos estudar as duas. A distribuição sem o intervalo de classe e a distribuição com o intervalo de classe. Exemplo. Distribuição de frequência sem intervalo de classe. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui um dado agrupado, uma tabela, onde retrata como variável idades, né, e como frequência a quantidade de crianças que possuem essa idade. Como que eu faço a leitura? Com 0 anos de idade, ou seja, nenhum ano completo, eu tenho 3 crianças. Com 2 anos completos, eu tenho 3 crianças. Com 6 anos, 5 crianças. 7 anos, 4 crianças. 10 anos, 5 crianças. Então, esse tipo de distribuição é chamado de distribuição sem intervalo de classe. Observem que a variável que está sendo estudada, ela é específica. Aqui é só crianças com 0 ano, aqui é só com 2, só com 6, só com 7, só com 10. Então, por isso que ela é chamada de sem intervalo de classe. E aqui, no último, o total de crianças que foram aí pesquisadas. Bom, e com o intervalo de classe, como que ficaria? Então, aquele mesmo caso anterior, só que agora eu agrupei. Tá? Agora eu tenho um exemplo bem parecido com o anterior. Também estou analisando idades e referência a quantidade, uma certa quantidade, no caso aqui 35 crianças. Nesse caso, é uma apresentação com intervalo de classe. Por quê? Porque a idade aqui varia de um intervalo mínimo a um intervalo máximo. Por isso que é chamado de com intervalo de classe. Porque ele tem um valor mínimo e tem um valor máximo. Então, é essa primeira, que é chamada de primeira classe, a idade varia de 0 inclusive a 2 exclusive. Quer dizer que 2 anos entra aqui? Não, 2 não entra. Mas o 0 entra? Entra. Então, qual que é a idade que está sendo tratada aqui? Crianças com 0 e com 1 ano de idade. Quantas crianças eu tenho? 5. Depois, partindo do 2 inclusive ao 4 exclusive, nós temos 7. Do 4 inclusive ao 6 exclusive, 9. Do 6 inclusive ao 8 exclusive, eu tenho 8 crianças. Do 8 inclusive ao 10 exclusive, eu tenho 6 crianças. Então, esse tipo de apresentação, tá? Geralmente é essa simbologia que é utilizada, mas alguns outros usam parênteses ou colchetes também. Tá?
são formas de representação de intervalo. Mas a mais usual é essa representação aqui. É chamada de distribuição com intervalo de classe. Ok? Bom, nós já vimos o que é uma frequência, como que ela se divide. Agora nós precisamos conhecer os elementos da distribuição de frequência. Então, elementos da distribuição de frequência. Primeiro elemento da distribuição da frequência chama-se classe de frequência. Tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de uma tabela que é com intervalo de classe e vamos identificar o que é a classe da frequência, gente. A classe da frequência é o seguinte, observem que existe aqui um limite mínimo e máximo de cada intervalo. Então, eu tenho aqui primeira classe, eu tenho aqui segunda classe, eu tenho aqui a terceira, a quarta e a quinta classe. Então, observem que esta apresentação, esta distribuição, ela foi dividida em 5 classes de frequência. Cada um desse aqui é chamado de classe de frequência, ok? Então, classe é isso daí, beleza? Uma outra coisa que nós precisamos saber é o que é um limite da classe de frequência. Então, eu tenho aqui a apresentação da distribuição de frequências. E limites, eu tenho 2 limites. Eu tenho um limite que é chamado de limite inferior e o outro que é chamado de limite superior da classe. Ok? Nós estamos falando de limite inferior e limite superior da classe. Então, veja bem, limite inferior é representado pelo Lzinho minúsculo seguido da letra I, de inferior. O limite superior, o L maiúsculo, seguido da letra I. Então, Lzinho I, limite inferior. O L maiúsculo I, limite superior. Então, pegando como exemplo aqui, vamos pegar aqui a segunda classe. Pegar a segunda classe. Qual é o limite inferior da segunda classe? É o 2, inclusive. Quem é o limite superior da segunda classe? É o 4. Então, está aqui, ó, limite superior, limite inferior. Limite inferior, superior, inferior, superior, inferior, superior, inferior, superior. Ok? O que vem antes é o inferior, o que vem por último é o superior. Beleza? Então, isso é chamado de limites da classe. Outra coisa que nós precisamos saber, como elementos da distribuição de frequência, é a amplitude da classe de frequência. Então, o exercício pode pedir para você calcular a amplitude. E aí, o que é a amplitude? Eu tenho a amplitude da classe de frequência. A amplitude da classe de frequência é justamente a diferença entre o limite superior e o limite inferior. Tá? A amplitude ela é representada por HI. Está aqui, ó. Amplitude representada por HI. E o que é esse HI? É a diferença do limite superior, está aqui, LI maiúsculo, ok? E o limite inferior, LI minúsculo. Então, vamos pegar aqui e calcular a amplitude da classe 3. Classe 3 é a terceira classe, é essa daqui. Então, o H3 é igual ao limite superior, que é o 6, menos o limite inferior, que é o 4. Portanto, conclusão, quem é o H3? O H3 é igual a 2. Está aqui, ó. Então, esta é a amplitude da classe 3. Beleza? Está distribuído aqui, está representado. Bom, temos mais elementos que fazem parte da distribuição de frequência. Tá? Então, nós já vimos o que é uma classe, quais são os limites e qual é a amplitude da classe. Tá? Vamos ver agora a amplitude total de uma distribuição de frequência. Então, mais uma vez, está aqui o corpo da tabela. Vamos entender o que é amplitude total.
A amplitude total é a diferença entre os valores máximo e mínimo apresentado na distribuição de frequência. Então, para calcularmos a amplitude total desta distribuição, amplitude total, basta nós pegarmos o maior valor, que no caso aqui é o 10, menos o menor valor, que no caso aqui é o 0. E 10 menos 0 é 10. Então, a amplitude total desta distribuição que está sendo apresentada aqui é 10. Tá? Então, eu tenho, numa distribuição, o mínimo e o máximo, o menor valor observado e o maior valor observado. A diferença entre eles é chamado de amplitude total. Ok? Beleza, galera? Então, mais um conceitozinho, esse é o conceito 4 sobre elementos. Elementos da distribuição de frequência. Vamos para o quinto, ponto médio de uma distribuição de frequência. O ponto médio, ele é encontrado por intervalo de classe. Para cada intervalo eu tenho um ponto médio, ok? E ele é exatamente a média aritmética dos limites superior e inferior. Então, eu tenho um limite superior numa classe e eu tenho também o limite inferior. Então, eu somo e divido por 2, eu encontro o ponto médio daquele intervalo de classe. Então, veja bem, nós representamos assim. O Li maiúsculo, né, o L maiúsculo, que é o limite superior, mais o L minúsculo, que é o limite inferior, dividido por 2. Então, aqui, na primeira classe, 2 mais 0, 2, dividido por 2 é 2, 4 mais 2 é 6, 6 dividido por 2 são 3, 6 mais 4, 10, 10 dividido por 2 são 5, 8 mais 6 são 14, 14 dividido por 2 são 7, 10 mais 8 são 16, 10 mais 8, 18, dividido por 2, 9. Então, observe que esses valores 2, 3, 5, 7 e 9 são pontos médios de cada intervalo de classe aqui. Ok? Então, bem simples para nós encontrarmos o ponto médio. Trata-se nada mais, nada menos do que a média aritmética simples. Soma-se os dois limites, o inferior e o superior, e o resultado dividir por 2. Pronto, determinamos o ponto médio de cada intervalo de classe. Então, representado por xi. O xi representa ponto médio. Vamos para mais um elemento da distribuição de frequência. Próximo elemento que nós vamos estudar é chamado de frequência simples ou absoluta. Na real, nós já falamos sobre isso, né? Falamos que frequência é exatamente a quantidade de vezes que determinado valor se repete, tá? Na coleta de dados. Então, isso aqui é frequência absoluta ou frequência simples. No intervalo de 4 inclusive a 6 exclusive, nós temos 4 crianças, de 6 a 8, 7, de 8 a 10, 8, e assim por diante. Então, isso aqui, esse corpo todinho aqui, 4, 7, 8, 7, 8, eles fazem parte de quem? Da frequência simples ou frequência absoluta. Esses dados aqui. Próximo elemento. Frequência relativa simples. O que é a frequência relativa simples? A frequência relativa é uma razão entre a frequência simples encontrada dividido pela frequência total. Então, é a razão entre a frequência simples de uma determinada classe pela frequência total, pelo somatório de todas elas, tá? Então, ela representa essa razão entre esses dois valores, tá?
Vamos pegar como exemplo aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lá Concursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10. 10 parcelas de R$10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital, e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial. 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$9.000. Então, você tem aí R$37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, venha estudar aqui na Lá Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes, nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lá Concursos. Forte abraço, fique com Deus.